Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Iraci, para quem não me conhece, e hoje nós vamos falar sobre as ferramentas, né? As ferramentas mais necessárias. Mas vou dar um recadinho aqui para quem ainda não assistiu a aula 1, vai lá, clica no link da minha bio, é 100% online, 100% gratuito, então a aula 1 já está lá, você pode assistir, tá bom? Então pessoal, sempre as pessoas me perguntam, né? Qual a marca do melhor alicate? Qual são os necessários, né? A gente tem várias marcas, mas eu pessoalmente eu gosto de usar o alicate que tem as pontas boas, né? Que vão dar um resultado melhor. Porque se a gente fica só procurando a marca, você chega lá, pede a marca, compra a marca, chega na hora de utilizar, ela não é da maneira que você gosta, né? Eu gosto de ir num local, comprar, não peço pela internet, né? Às vezes você pode pedir para a internet e pode dar certo. Mas como eu tenho alguns que a grande maioria eu não uso, tá? Para vocês verem, alguns, isso os que eu tenho aqui nesse local, né? Então, assim, são vários modelos, são várias marcas, mas na realidade eu tenho, assim, uma preferência para alguns aqui e também as mesmas qualidades nos que eu utilizo em outro local. Tem os outros que eu uso também, às vezes vou utilizar, alguém já está usando, então eu pego outro. Mas assim, os que eu gosto são os que eu tenho sempre ali reservado para mim usar. Porque eu que faço, né, que utilizo mais os alicates, então eu deixo separado os que eu gosto mais, né, o que me dão um melhor resultado na minha criação. Então assim, quando você for comprar o seu alicate, você olha se, por exemplo, se a ponta... Tá vendo que esse daqui é um alicate que tem a ponta bem fininha? É bico reto. Eu vou falar primeiro do bico reto, tá? Então, esse daqui é um alicate muito bom, que ele tem a ponta mais fina. Eu tenho este outro, ó, que ele tem a ponta grossa. Aí no vídeo talvez você não consiga identificar um e outro. Vamos ver se você... Tá vendo? Um é mais fininha a ponta. Ele é mais delicado. Então, na hora de fazer o trabalho, ele atende muito melhor do que um alicate que os dentes são separados, né? Porque esse alicate que eu gosto de usar, ele é dentado. Ele tem esses dentes, né? Nessa parte da ponta. E mais para dentro ele tem uma parte lisa. Para quando você quiser apertar. Então, ó, esse aqui eu não sei se você vai enxergar. Mas ele fica um vão aberto, ó. Ele não fecha todo. Então, quando você vai, por exemplo, vai pegar um fio e você vai precisar segurar, ó, ele não segura, o fio passa. Então, ele não é o ideal. O ideal é quando você pega o alicate, segura e ele segura firme no fio. Porque você vai ter que agarrar, dar as giradas, né? Depois eu vou mostrar para vocês como que é. Então, isso eu acho que é mais importante para mim, né? Do que a marca. Claro, a gente espera sempre que, por exemplo, uma marca melhor, né? Uma Tramontina, você vai ter o alicate e ele vai ter uma qualidade melhor. Mas, como eu já comprei alguns e não deram certo, já encomendei, alguém vai no lugar onde tem, traz para mim um alicate assim, e dá nesse resultado, né? De ter alicates que ficam assim em desuso, né? Alicates que são, pode dizer que é novo, mas não tem assim, ele é bom, porque no caso esse aqui, essa molinha embaixo, tá vendo? Não é uma mola, são duas pecinhas que se encontram. Eu prefiro este do que o que tem mola, porque a mola, normalmente a mola cai. Esse aqui ainda tem a mola, ó. Dá pra perceber que tem a molinha aqui? Vou abrir pra você ver, ó. Ela
tá bem aqui em cima. Quando tem a mola, ela ajuda, mas a mola cai. A maioria dos que eu tenho, ó, é tudo sem mola. Então, eu já tenho prática, então eu sei segurar, né? Sem a mola. Mas fica, para quem não tem habilidade, então é preferível comprar esse, que tem esses dois, ó, a lateral dele, né? Tem esses, uma partezinha de metal aqui e outra aqui. Eles se encostam e dão essa pressão, né? No alicate. Ó, bem pertinho para você ver, ó. Encosta uma na outra. Então, para quem tá começando, é o ideal. O de corte também tem, ó, a mesma molinha que se encosta. Agora, tem umas marcas, deixa eu ver se eu marquei aqui. Tem a Itari, que é esse aqui, ó. Marca Itari, que pra mim é muito bom. Esses de corte, o ideal é esse aqui, ó. Que ele tem esse bico, né? Viradinho. É melhor do que esses que são retos, né, ó. Bico reto, bico reto. Então, ele não dá a mesma facilidade que esse outro. Esse aqui, você corta e consegue chegar bem na peça, bem aonde você quer cortar, né? Porque ele, o biquinho fino dele vai lá no local e é meio tortinho, né? Então, ele ajuda bastante na hora de comprar. Ó, ele não é um bico reto, é um bico mais viradinho. Então, esse aqui é o Itari. Mas você também tem o Lipro, tem Tramontina, tem várias outras marcas, né? Mas o ideal é você poder ir ao vivo, comprar, para poder manusear, né? Ver como que é o aperto dele, às vezes ele tá duro demais, você vai fazer e ele não te dá aquela facilidade, né? A habilidade de criar a sua peça. Então, o bom é você sempre ter ele próximo para você poder experimentar, né? E também tem o alicate de bico redondo. Esse também tem a molinha, né? Essas duas partezinhas que se encontram. Tá vendo, ó? Ó o bico dele como fica bem encostadinho. Para mim, a coisa mais importante que tem nesse tipo de alicate, né? Esse bico redondo, é o quanto ele é encostado. São duas coisas, né? Olha como ele encosta bem. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui que... Esse aqui ele encosta, mas ele fica ainda com um vãozinho. Esse também, se você pegar um pouco mais para baixo, ele já fica com um vão ali aparecendo. Então, você tem que usar um que ele já fique bem juntinho e também que tenha o bico fininho. Olha como é fininho esse aqui. Eu já me desfiz de muitos, porque você compra e ele depois não dá certo, porque ele tem, ou tem o bico mais grosso, né? Então, isso vai atrapalhando na hora de você fazer. O bico grosso, ele não vai deixar você fazer aquela voltinha, né? Mas, claro, isso tudo é habilidade, porque você pode segurar numa ponta, né? E puxar o fio, vamos supor, na hora de você fazer a volta do alicate. Mas se você não tem ainda a habilidade, vai fazer, se você não consegue, né, segurar da maneira correta, ele vai dificultar também na hora de você fazer a sua peça. Então, mais do que a marca, é você poder experimentar, né? Eu gosto de abrir, né? Pergunto se pode abrir. A maioria deles tem uma capinha que você só puxa e ele já sai. Aí você aperta, vê se ele tá encostando bem, né? Porque quando ele vem meio abertinho, ele não vem totalmente fechado. Difícil ele vir totalmente fechado, porque sempre tem um vãozinho, né? Onde ele é encaixado, que ele vai ficar meio solto. E tem uns que vende assim avulso, ele não vem encapado, né? Vem só uma capinha aqui em cima dele. Então, você presta bastante atenção, porque esses três alicates são os principais, né, que você utiliza. Tem vários outros modelos, né, que as pessoas usam para
Tem um que tem várias formas, né? E você vai usar para fazer um enroladinho, né? Mas eu acho que isso aí mascara um pouco, né? É diferente de você saber manusear o alicate e utilizar, porque você usar uma peça que ela vai fazer sozinho o que você teria que fazer, no caso, né? Enrolar, ele pode ser prático, né? Mas eu não sei se no momento que você tiver sem ele, se você vai conseguir fazer da maneira que você precisa, porque você vai estar na dependência, né, de um aparelho que está fazendo por você aquela parte que você, com o tempo, você vai dominando, né, tanto o espaço que você vai usar, como também o aperto que você vai dar, quantas voltas você vai dar. Então isso tudo também vai ser bem interessante na hora de você fazer e não tá ali com aquele aparelho, né? Então, eu sempre digo que a pessoa treina todo dia um pouquinho, você vai pegando jeito, pegando jeito, e de repente, assim, você já tá bem prático, né? Eu vou mostrar pra você a diferença de fazer. Porque na hora de você usar o fio e você fazer a sua terminação, dependendo de como você vai colocar a sua peça, ele vai dar outro acabamento, né? Então, você tem que saber utilizar. Então, ó, o alicate que tem o bico, né? Certo? Você vai fazer de uma maneira mais fácil, né? Porque ele vai segurar bem. E o outro não. Então, é uma parte que as pessoas têm bastante dificuldade. Aí você corta aqui o que ficou. E aqui eu vou te mostrar. Se você faz um elo maior, olha, não tá nem segurando. Esse aqui, deixa eu ver se tem outro que segura mais pro meio. O que tiver mais no meio vai ficar mais fácil, né, de usar. Porque se você segurar num lugar indevido, ó, o jeito errado, tá? Fazendo com ele mais pra dentro, tá vendo? Ó, tô utilizando ele mais aqui pra dentro, pra fazer o elo. Aí quando você vai fazer todo o trabalho, ele não vai ficar uma peça bonita. Agora eu vou pegar outro e vou fazer com o elo da maneira que tem que ser, para ter um resultado bem harmonioso, né? Porque é importante você fazer todo o elo, porque se for um brinco é uma coisa. Se você vai fazer, por exemplo, um colar, você precisa ter sempre os mesmos tamanhos, né, de elo, para ele ficar bem parelhinho, porque vai fazer um elo pequeno, um elo grande, não sabe onde põe o fio, onde você encaixa. Então isso tudo é importante para você ter um bom acabamento. Então você vai iniciar, vai ver que tamanho, né, que você vai utilizar nos seus elos. Porque se for uma pedra muito grande e o teu fio for mais grosso, não precisa fazer aquele elo tão pequenininho, né? Você pode fazer um pouco maior. Agora, se você vai utilizar uma peça pequena, o ideal é você fazer ele bem fininho, né? Aqui, ó. Eu não vou enrolar na pedra toda, porque não é isso que a gente tá vendo, né? Senão, você poderia enrolar, porque tu vê, ele fica mais bonito, né? Você fazer ele enroladinho, ele dá um acabamento bonito na terminação da sua pedra. Eu sempre digo, né? Dá uma espiadinha, vê se você tá fazendo e dando a terminação para que não fique nenhuma ponta, né? Machucando. Tá, agora eu vou mostrar para você o elo, ó. Ó o tamanho de um elo e de outro. Não sei se você vai poder apreciar, né, daí.
Ó. Deixa eu pôr num lugar mais escuro aqui. Deixa eu pegar ver se eu tenho alguma coisa escura pra mostrar pra você. Deixa eu segurar assim. E assim pra você. É que esse tá tão pequenininho, ela, que acho que vai ser difícil de você perceber, né? A diferença no tamanho. Porque é bem importante isso, você fazer, cada elo que você faz, de um para o outro, você ter o mesmo tamanho, para ele poder ficar certinho no tamanho, no comprimento, sair tudo de acordo, né? Vai depender do tamanho da pedra que você tem. Claro, uma pedra maior, você vai, dependendo do tamanho, você vai aumentar, né? Ó, uma pedra grande. Claro, você vai precisar de um fio mais grosso, né, para sustentar uma pedra de um tamanho maior. Agora, quando ele é pequeno, por exemplo, esses tamanhos aqui, você vai ter que usar, né, de um tamanho bem menor. E isso daqui só depende de aprendizado e de técnica, de você estar sempre fazendo, sempre utilizando, né, para não ficar desparelho, né? Ver isso tudo antes de começar e fazer ali um pedacinho, de repente, experimentar, ver se tá ficando bom, se não tá, você desmancha, volta a fazer de novo, né? Por isso que é importante, às vezes, você, vou começar a fazer, não sei fazer bem, né? Você pode fazer com outro material, não usa um material nobre, né, para fazer experimento. Igual você vai fazer uma comida, você não vai usar, por exemplo, a melhor farinha, né? O melhor para comer é diferente, né? Você pode, a farinha é boa, mas você não precisa que tenha aquele resultado, né? Tão perfeito. Se você está fazendo a primeira vez, como que tu vai conseguir? Então, a mesma coisa é o material. Você pode usar um material mais simples, pode usar aqueles fios, né, que vem no rolo, que fica bem mais em conta para você começar, para não ficar perdendo material, porque todo material que tem banho, né, esses fios, eles são mais caros, então você vai precisar de bastante fio para fazer uma quantidade maior e de repente você tá fazendo, não tá ficando bonito, né, porque você ainda não tem a prática e vai terminar estragando o material. E outra coisa também que andaram me perguntando é sobre, por exemplo, vai terminar um colar, vou colocar um fixador, como que eu faço com o fixador? Uso bolinha, uso fixador, o que que eu vou fazer, né? Vai fazer um colar com aço, por exemplo. O aço você vai usar o fixador, aquele pequenininho, né? Para poder dar aquele aperto. Se você não encontrar, porque às vezes, não consegui fazer, né? Porque eu não tinha aquele fixador. Mas se você não tiver o fixador, você pode usar bolinhas. Pode ser uma bolinha pequenininha. Deixa eu ver se eu tenho aqui fixador ou bolinha para mostrar para vocês. Tenho aqui o conduíte. Deixa eu tirar uma pontinha, que ele tá meio amassadinho. Que ele fica parado, ele amassa. Ó. O conduíte, que é aquela molinha, né? Que você coloca ele na terminação e passa o elo aqui dentro. Passa o conduíte e deixa o elo para poder colocar o elinho, né? Quando você vai passar antes de colocar o fecho. O conduíte também, as pessoas me dizem que tem dificuldade, né, de encontrar. Mas a bolinha, você pode usar a bolinha também no lugar do fixador, porque nem sempre você vai encontrar um fixador bom. Tem uns que parecem um certo banho, né? Que quando você aperta, aquele banho ali, ele descasca. Então você vai aprendendo, né, no meio do caminho, da sua caminhada, do seu aprendizado, a perceber qual que é o melhor para você, que ele não vai descascar, porque é muito ruim. Eu no começo ia fazer, apertava e quando você vê, solta aquele banho, ele descasca e fica uma terminação feia. Aí você tem que remontar todo o colar de novo, porque aonde você aperta, aquele material já estragou.
Aí você tem que montar o colar todo de novo, né? Porque não tem como você tirar aquele e colocar outro, você já vai ter que cortar para jogar fora aquele pedaço, né, da terminação. Aí você tem que, ou você corta e encurta o colar, se o colar for um colar longo, né, não sei como que vai estar de comprimento, mas se for um colar já curto, na medida que você precisa, você vai ter que remontar de novo para não perder, né, aquela ponta ali, porque você não colocou o fixador adequado, ele vai amassar, ele vai estragar. Então essas duas opções, né, que é o da terminação, que é o conduíte e o fixador, as pessoas têm bastante dúvida, não sabem onde encontrar, né? E isso tudo você aos poucos vai aprendendo que tem como você substituir. Usa a bolinha, tanto uma bolinha de prata, né? Porque a bolinha de prata tem umas bem pequenininhas. A diferença é que o preço também é maior, né? Então, para você experimentar, é melhor você usar aquele redondinho, pequenininho, ao invés da bola, né? Porque a bolinha de prata, ela sai mais cara. Hoje, acho que tá na faixa, assim, de 80, 90 centavos cada bolinha. E elas são micro, assim, muito pequenininhas. Tem o furinho, é boa de usar, porque ela passa bem o fio, ela entra, ela sai bem, né? Porque mesmo ela sendo muito pequena, claro, se for passar um fio muito grosso, vai ficar difícil, né, de fechar. Mas um fio ali, tamanho normal, ou 10, por exemplo, ele entra bem assim em vários... Deixa eu ver se eu tenho aqui um fio. Mas também ele não vai aparecer, né? Aqui na câmera ele não vai ter como aparecer para você. Então, o ideal é você ter e experimentar. Antes de começar, aperta, né? Vê se ele não vai descascar. Tá bom, pessoal? Então, é mais ou menos isso aí, né? Que você tem que saber para poder dar andamento na sua confecção, na sua criação. Porque é muito ruim a gente começar, né? Por isso que eu digo, tenha sempre uma agendinha, tenha um caderno, né? Anota tudo que você precisa. Vai fazer suas compras, leva a tua lista para na hora de fazer uma terminação, às vezes o cliente está esperando e você não tem aquela pecinha ali que é tão importante, né, na hora de acabar o seu colar. A não ser que você mude, né, ao invés de usar um fio de aço, use linha, porque com a linha a gente já vai fazer uma terminação diferente, mas igual vai precisar do conduíte, né, se for uma pedra grande, até de repente, se a linha for grossa, você pode usar sem conduíte, mas um fininho normalmente a gente põe com conduíte, que ele dá um acabamento mais bonitinho. E inclusive esse conduíte você consegue ele no ouro também. Se você for trabalhar com ouro, você consegue o conduíte no ouro. É bem assim interessante, porque você também não adianta colocar o teu elinho, o teu fecho, tudo de ouro e colocar um conduíte só banhado, né? Vai ter uma durabilidade, mas não vai ser uma durabilidade tão boa como utilizar o ouro, né? Então, isso daí vai fazer a total diferença na sua venda, né? Porque montar uma peça de ouro e oferecer a peça de ouro, ela tem que estar toda ela. Se tiver bolinha, tem que ser de ouro. Se tiver, né, outras partes, né, de metal, aí você faz toda ela no ouro. E, claro, a pedra, quanto mais bonita, mais ela vai pedir, né? Uma terminação melhor, um acabamento melhor, tanto bem feito como que tenha durabilidade, porque você vai usar um material mais nobre. Isso daí vai pedir, né? Que tenha terminação e acabamento, todas as etapas, né? De acordo. Então, na hora da compra, não esquece, anota tudo direitinho para não ficar parada, né, esperando até o dia que você vai de novo comprar. Às vezes a gente desanima de fazer aquela montagem, né, a gente para e não sabe, de repente não sabe nem onde que tá mais aquela peça que ia fazer, né, se você tem muita coisa, elas vão se misturando umas às outras ali e você acaba perdendo ali aquele foco daquela peça, né, e às vezes isso é muito ruim, porque fica acumulando coisas, né, sem ter terminação. Isso atrapalha muito a sua criação. Então, tenta assim ter tudo anotado para não ficar faltando, para iniciar e já terminar.
Começa, mesmo que tu faça uma parte num dia e outra parte no outro, mas sempre começar uma peça e terminar. Não começar e parar, começa outra. Né? Quando tu perceber, tu tem 3, 4, 5, 10 peças começadas e não tá terminada. É ruim porque vai acumulando muitas partes que você depois acaba se perdendo, né? Então, tentar fazer assim, tudo bem organizado para ter um resultado melhor. Tá bom, pessoal? Era isso para hoje. Esses pouquinhos de alicate, né, que eu mostrei para vocês. Não precisa comprar muito. Tá começando? Compra o alicate certo, né? Porque senão, é que tudo bem, eu tenho há muito tempo, né? Então a gente vai tendo mais, eu faço, a Viviane faz, às vezes a gente tá fazendo junto e a gente precisa ter uma quantidade maior para poder fazer com tranquilidade, né? Mas não precisa ter tantos alicates. Então, e depois que a gente acaba também não colocando fora, porque num momento de necessidade tem um ali que não é tão bom, mas você vai poder aproveitar também, né? Mas sempre o ideal é compra aqueles que são os certos, aquele que você usa sempre, né? Que vai estar sempre ali à mão para te atender, tá bom? Então tá. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. E não se esqueçam de ir lá, né, assistir. Quem não assistiu ainda, vai lá, clica no link da bio, se inscreva e participe, assista todas as aulas, deixe o seu comentário. A gente está com a comunidade também, né, que a pessoa posta ali, coloca, né, suas dúvidas, o que mais gostou, o que gostaria de ver durante os vídeos. A gente vai estar sempre postando e respondendo para todos. Tá bom, pessoal? Espero vocês, então, lá na aula, tá? Tchau!